Aleluia, glória a Deus, nosso Deus maravilhoso. O meu Deus testifica em mim a sua bondade. Se eu estou aqui, é porque Deus me ama. Se você está aqui, é pela bondade dEle. Você testemunha a bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Maravilha, que bom, meus queridos. Eita, aleluia de novo, que o negócio tá forte. Que maravilha. Graça e paz, tudo bem com vocês? Amém. Deus é muito bom. Deus é bom e paga bem. Meus queridos, fiquem ligados para os avisos, né? Fiquem antenados com as atividades da igreja. Neste próximo sábado, nós vamos ter 2 cultos paralelos. Nós vamos ter o Homem nas Cavernas, inclusive domingo, na hora que convocou os homens, né, para dar aquele grito, não ficou muito legal não, certo? Mas a gente pode fazer um teste aqui hoje. Prepara a garganta aí os homens, certo? Cadê os homens da caverna aqui? Opa, melhorou, o negócio está melhorando, certo? No sábado, nós estaremos ali do lado, na nossa caverna, um culto poderoso, como o pastor costuma dizer, né? É onde o menino chora e a mãe não vê, porque lá a gente é bem apertado. O pastor não tem pena de marmanjo, amém? Então não venha só, venha e traga um amigo seu, um irmão seu, que certamente essa palavra irá alcançá-lo. Paralelo ao Homem nas Cavernas, nós teremos as virtuosas. Aqui, olha aí, viu? Não precisa nem ensaiar, as mulheres já são as poderosas, é outro nível. Um dia a gente chega lá, certo? No mesmo horário, 7h30, as mulheres mais virtuosas de Teresina estarão aqui, certo? E vai chover fogo. Não precisa trazer guarda-chuva. Amém? Pessoal, está chegando o dia 1º. Dia 1º é feriado, vocês sabem disso. Mas para nós tem um evento muito especial, que todo mundo aqui já sabe. Dia 1º de maio nós vamos ter o nosso Conviva. Olha aí. Conviva, gostou do grito? Josué estranhou esse gritinho meu aí, não ficou bom não. O Conviva, pessoal, é o nosso momento de confraternização. No dia 1º de maio nós vamos ter o dia inteiro disponível para comunhão. Então não negocie esse dia. Traga a sua família, venha confraternizar com seus irmãos. Nós teremos lá muitos momentos de diversão, lanche, comida e o mais importante, a presença um do outro, onde um vai poder receber e dar uma palavra para o irmão que está precisando. E o simples fato, pessoal, da gente estar em comunhão com pessoas tão importantes como nós, né, irmãos, isso já vale tudo, já vale a pena. E outra coisa que eu costumo dizer, certo? O próprio Jesus nos ensinou, o momento da comunhão é muito importante. Então eu não troco isso por ninguém, eu não troco isso por nada, melhor dizendo. Então se você pode estar com a sua família num lugar tão bom, tão agradável, com pessoas tão ungidas, então não vá medir esforço, venha. E outra coisa, os ingressos são limitados. Se fosse você, quando terminasse esse culto, já ia lá garantir a sua vaga. Amém? Glória a Deus. Pessoal, tem visitantes aqui hoje? Tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez na nossa casa? Lembre-se que aqui não é só uma igreja, aqui é uma embaixada. A embaixada onde a nossa cultura, os nossos princípios, os nossos valores são do céu, não é daqui da terra. Então olha para a pessoa do lado aí e diga: olá, embaixador, ou embaixatriz, certo? É isso que a gente representa. Glória a Deus. Meus queridos, agora vamos para o dízimos e ofertas. Um momento mais, vamos dizer assim, mais prazeroso desse momento, dessa sequência. Por quê? Porque é uma oportunidade que eu não deixo passar. Dízimo e oferta é um momento em que você vai honrar o Senhor, cultuar o Senhor com aquilo que Ele tem feito chegar nas suas mãos. Então abra sua Bíblia em 2 Coríntios 9, 7. Você que está assistindo pelo YouTube, nós temos o QR Code aí onde você pode participar.
Os irmãos que estão aqui, que querem fazer de forma tradicional, tem um envelope aí na frente da sua cadeira. E também tem, para aqueles mais modernos como eu, tem o Pix. O Pix também se encontra aqui atrás, certo? E também no envelope. Então, maneiras para você participar não faltam. O versículo 2 Coríntios 9, 7 diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Não é só nesse versículo, mas em outras passagens fica claro o quanto Deus nos instrui com relação a dar. Muito mais agradável é dar do que receber. Toda vez que você tem essa oportunidade de plantar, vamos dizer assim, a plantação ela é opcional, mas a colheita não, a colheita é obrigatória. Você vai colher. Então, o momento de dízimos e oferta é um momento que você tem a oportunidade de estar ofertando e de estar dizimando numa terra tão fértil como essa. Amém? Levante sua mão, levante seu envelope, quem vai fazer pelo envelope. E levante sua mão, quem fez por meios digitais, que eu vou orar pela sua oferta, pelo seu dízimo. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu declaro cada oferta aqui, cada dízimo aqui depositado, Pai, rendendo em 30, em 60 e em 100 por um, para que o Teu nome seja glorificado, no nome de Jesus. Venha com alegria, meus queridos. Aleluia. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando. Gente, você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Obrigada, Senhor, por tudo que você tem feito nas nossas vidas e por tudo que você ainda vai fazer. Obrigada, Senhor, porque a nossa mente ela está alerta e o nosso coração está receptível para receber a tua boa palavra que será implantada nos nossos corações. Nós acolhemos com mansidão, Pai. Colocamos as nossas expectativas em Ti. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que você me use conforme o teu querer, conforme o teu desejo, Pai. Que cada pessoa aqui possa sair daqui transformado, diferente. Em nome de Jesus. Amém. Foi o louvor, meu Deus, eu estava pensando assim, quando eu subir, não vou nem mais ter o que fazer, porque a Milena já foi muito guiada e já fez tudo. Como é precioso, queridos, esse ambiente, como é precioso a gente se submeter a essa palavra, a gente vir cultuar. E eu não sei se você tem muita noção daquilo que você cantou agora há pouco. Como faz sentido com aquilo que Deus tem compartilhado, que eu acredito que nós vamos falar nessa noite. Muitas vezes nós temos vivido situações na nossa vida hoje e a gente acha que essa situação ela é impossível de ser resolvida. A gente se vê diante de quadros e de cenários em que aquelas pressões elas se apresentam de tal forma na nossa vida que nos colocam em um lugar de submissão à situação. De sujeição, na verdade, porque submissão não é algo ruim, mas vem de uma forma que nos coloca para baixo e a gente não consegue se mover no meio daquela situação. Mas o que é que isso tem a ver com a música? Muitas vezes, queridos, nós precisamos lembrar de todos os benefícios que Deus já fez. Nós precisamos lembrar de todas as outras pressões que Ele nos ajudou a sair. Nós precisamos lembrar que nós servimos a um Deus que é bom, mas além de servir, nós somos filhos. Nós temos um Pai que nos ama e que já foi bom nos trazendo até aqui, porque Ele nos abandonaria agora.
Sabe, eu gosto muito de lembrar. Eu gosto de olhar para o futuro e ver que Deus vai fazer grandes coisas. Mas eu gosto de lembrar de onde Deus me tirou. Eu gosto de lembrar. Eu gosto de olhar para trás e dizer, Senhor, por mim mesmo eu não tinha chegado até aqui. Mas Deus tem sido bom. Deus tem sido bom além da circunstância. Deus tem sido bom, querido. Quantos milagres nós já vivemos. Quantos milagres nós já vimos. Eu também gosto daquela canção que fala, Deus imutável. O nosso Deus não muda, querido. Mas às vezes parece que a gente se acostuma. A gente se acostuma com a igreja, a gente se acostuma com servir, a gente se acostuma com a circunstância. Ei, não se acostume, não tome a forma, não viva como se tudo fosse qualquer coisa. Não, você tem um pai que é bom. A gente se acostuma e esquece. Sabe, quem já teve a experiência de algum cômodo da sua casa a luz queimar? E aí você fica chateado. Meu Deus, queimou a luz, eu não vou conseguir trocar agora. E aquilo ali te chateia, aquilo ali te deixa incomodado. Mas por alguma razão você não consegue trocar no primeiro dia. Você não troca no segundo dia. Na primeira semana você já se acostumou com a escuridão. E você já convive como se a escuridão fosse algo normal naquele lugar. E depois, quando coloca a luz, chega, você fala, nossa, eu tinha esquecido como era bom estar iluminado. Eu já passei por essa experiência. Deixa eu te dizer, às vezes, a gente se acostuma com áreas escuras da nossa vida, onde a gente não deixa a palavra penetrar, quando a palavra está ali, pronta para iluminar, mas a gente se fecha naquele lugar e não se permite desfrutar daquilo que a palavra tem. A gente toma a forma da escuridão, a gente toma a forma do ambiente com a luz queimada, a gente se acostuma, a gente se esquece que o nosso Pai é bom e colocou todas as luzes da casa. Quantas vezes, queridos, nós temos vivido uma vida de ingratidão? Ingratidão. Porque a gente passa por uma pressão, a gente passa por uma situação e é como se aquela situação definisse toda a nossa vida. E toda a história que Deus escreveu até aquele ponto é completamente anulada e apagada por causa da situação que nós estamos vivendo. Deixa eu te dizer, o problema, por maior que ele seja, a dor, a falta, eu não sei qual é a sua situação hoje, mas essa circunstância não anula o histórico de bondade de Deus na sua vida. E não anula a bondade de Deus. Ele não é a minha experiência, querido. Deus não é a sua experiência. Deus não é a experiência do pregador do Instagram ou do YouTube. Deus é a sua palavra. Deus é o que está escrito. Como diz Romanos 3, e a incredulidade de alguns vai anular a fidelidade de Deus. De modo algum, seja todo homem mentiroso, mas o Senhor verdadeiro. Ah, mas porque fulano morreu. Ah, mas porque adoeci e não fui curado. Ah, porque a prosperidade não se manifestou. Ei, Deus permanece bom. Ah, Gabi, você fala isso porque você não está vivendo o que eu estou. Você também não sabe, querido, dos desafios e dos problemas que eu vivo. Mas eu me submeto à palavra, sabendo que o meu Deus é bom. Ainda que eu não esteja entendendo, ainda que eu não esteja compreendendo como é que aquela situação está se desenrolando. Mas eu sei, a minha segurança, o Senhor é bom. O Senhor não mudou. Ele já fez antes, Ele faz hoje. Ele fez no passado, Ele faz agora. Ele faz amanhã, Ele vai fazer, querido. Às vezes a pessoa conversa com o crente, eu vou descer. A gente conversa com a pessoa e aí ela conta tanta lamúria, ela conta tanta tristeza, que se você não fosse crente, você nunca ia querer ser. Porque às vezes a gente faz isso, a gente conversa com as pessoas do mundo, a gente ora tanta miséria, que Deus me livre me converter para viver uma vida igual a fulano. Às vezes, queridos, a gente passa tanto tempo concentrado nos problemas, que a gente não traz à memória todas as coisas boas que o Senhor já fez na nossa vida. Eu gosto daquele versículo que diz, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Sabe, lembra dos benefícios que o Senhor já fez na sua vida. A música falou, eu já vi câncer ser curado, eu já vi placa de metal sair. Não me diga, Ele não pode, porque eu sei que Ele pode. Às vezes, nós precisamos cantar essa música para nós mesmos. Eu já vi Deus mudar essa situação. Eu já vi gente na minha família ser curado. Eu já vi transformação. Eu vou ver de novo.
Sabe para quem você vai dizer que ele, quando a música diz assim, não me diga ele não pode. Você precisa dizer para os seus sentimentos, a alma não me diga que ele não pode, porque eu sei que ele pode. Sentimento, não me diga ele não pode. Ofensa, não me diga ele não pode. Relatório, diagnóstico, associação errada, não me diga ele não pode. Eu sei que ele pode. Não se conforme, querido. Não se conforme com aquilo que você tem sentido. Determinar o que você tem vivido. Deus é bom o tempo todo. Eu lembro que quando eu cheguei no Verbo da Vida, ainda criança, o tempo todo as pessoas falavam, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E eu falava, cara, claro que eu sei que Deus é bom, para que repetir? A gente repete, querido, Deus é bom, porque a gente repetindo, tem crente que vive a situação e acha, é porque Deus quer assim. Não, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Nós não podemos nos conformar. A palavra que veio no meu coração hoje foi, não se conforme, posicione-se. Você precisa se posicionar nessa palavra. Você precisa se posicionar sabendo que Deus é bom e Ele não muda. Ah, mas é porque aconteceu assim, querido, entenda. A minha experiência, a sua experiência, ela está limitada a esse mundo natural. Eu não estou dizendo que foi porque você errou, você pecou, você fez. Eu não sei do que se passa na sua vida, você não sabe do que se passa na minha vida. Mas nesse mundo aqui que a gente está, são muitos fatores que alteram o resultado dessa equação, chamada vida. Mas tem um fator que não muda. Tem um fator que pode nos trazer segurança, alicerce, fundamento, esperança de que vai melhorar. Esse mesmo fator que permanece, que não muda, que já resolveu em outro tempo, vai resolver agora também. Amém? Você está aqui. Abre comigo lá em Romanos no capítulo 12. Aleluia, o Senhor é bom, queridos. E Ele não vai mudar porque você mudou. Ele não vai mudar porque o diagnóstico mudou. Ah, antes o prognóstico era bom, agora mudou, agora vai piorar. Não, Deus não muda porque o diagnóstico muda. Deus não muda porque o caldo engrossa, Deus permanece. Deus permanece bom. Se lembre, olha, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu estava dizendo para ela, fulano, você conseguiria me contar todas as boas dádivas que Deus já fez na sua vida? Gente, se parar, a gente tem bons testemunhos para contar. Eu sei que se cada um aqui pudesse citar um, todo mundo teria. Mas por que a gente chega diante de uma situação, a gente toma a forma, entender, se conformar, não é só ficar assim, tudo bem. Porque você pode estar dizendo, essa palavra não é para mim, porque eu não estou conformado com o que está acontecendo. Eu quero mudança. Mas se conformar não é só dizer assim, tudo bem. Se conformar é tomar a forma, é deixar que aquela circunstância dite tudo como vai ser a sua vida. É deixar que o relatório determine como você vai ser, como você vai sentir, como você vai pensar, como você vai agir. Talvez o problema na sua vida hoje, você já tenha a forma do problema. Talvez a forminha do problema seja exatamente o que está determinando a sua vida. Você precisa, querido, nós precisamos nos posicionar pela palavra. Nós precisamos pegar essa palavra e aplicá-la na nossa vida. Não tomar a forma dos problemas, não tomar a forma das circunstâncias, mas fazer com que a palavra transforme os problemas, as circunstâncias. E eu queria ler esse versículo, eu sei que você já conhece, você já ouviu isso mais de uma vez, mas é segurança para nós. Em Romanos, no capítulo 12, diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Diga, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, uma mente renovada, um crente com uma mente renovada é um pesadelo para o diabo. É um pesadelo porque você não vai tomar a forma dos problemas, você não vai deixar que aquilo que ele tem pintado de quadro para a sua vida se torne realidade. Porque sabe o que acontece?
O diabo, ele não é... Às vezes as pessoas acham que o diabo é um ser extremamente tudo. Às vezes as pessoas acham que o diabo é maior do que Deus. Às vezes nós, como crentes, acreditamos mais nas mentiras do diabo do que na verdade da palavra de Deus. Eu lembro que uma vez o Senhor falou para mim, minha filha, se o meu povo acreditasse na minha palavra, da forma como eles acreditam nas mentiras do diabo, eles estariam em outro nível. Nós estaríamos, queridos. E nós precisamos entender, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é verdade além da circunstância. Ela está acima dos nossos pensamentos, ela está acima. Mas o que é que muitas vezes acontece? Eu estava falando do diabo. O diabo, ele não é maior do que Deus, ele não sabe mais. Ele tem uma estratégia. Ele viu que essa estratégia funcionou e ele aplica ela sempre. E se eu e você entendemos qual é essa estratégia, nós precisamos nos blindar dela. Nós precisamos nos posicionar na palavra, não nos conformar com a situação e desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é, Gabi, a estratégia do diabo? Jogos mentais. Sempre foi assim desde o começo e vai ser assim até o fim. Eu gosto do que a palavra diz. Abre comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4. Eu vou falar um pouco sobre os enganos que muitas vezes o diabo nos pega. No versículo 4 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Sabe, queridos, não, a nossa luta contra o diabo ele é um inimigo derrotado. Ele já foi vencido por Jesus. Nós não precisamos mais ficar guerreando contra o diabo. Eu vou subir no monte e vou fazer uma campanha de não sei quantos dias para sair dessa situação. Não, o diabo é um inimigo derrotado. Nós somos uma igreja triunfante. Nós já somos mais do que vencedores. Mas nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra. A gente precisa permanecer firme no Senhor e trazer todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. As nossas armas, elas não são carnais. A gente não vai lutar 5 horas contra o diabo, não. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa para desfazer, para destruir, para dissipar todo o pensamento que se levante, qualquer situação que se levante contra a palavra, contra aquilo que está escrito. Para destruir sofismas. Sabe o que é sofisma? Não é só uma palavra bonita. Eu acho essa palavra bonita. Sofisma não é só uma palavra estranha que você não sabe o que significa. Sofisma, querida, é um pensamento. Sabe aquela história de uma mentira quando é dita várias vezes que se torna verdade? Mentira nunca vai ser verdade. Na verdade, isso se chama sofisma. Uma mentira é repetida tantas vezes que você acredita que aquilo ali é uma verdade, quando na verdade é uma grande mentira. É uma mentira, mas você já ouviu tantas vezes que você vive como se fosse uma verdade. Aqui nós estamos vendo a palavra dizer que a palavra é poderosa para desfazer, anular, acabar com sofismas. Não é só, e entenda, eu ainda estou falando sobre jogos mentais. O diabo, ele tem o poder, querido, ele não tem o poder, mas ele lança pensamentos, ele lança sugestões, ele lança, é porque eu não lembro qual é a palavra no grego e tal, mas tem uma das traduções, o Rick Renner fala sobre isso no livro O Caminho de Deus para a Saúde Mental. Eu vou indicar no final para o nome direitinho. Mas ele fala tem um versículo que fala dos desígnios do diabo, e ele fala que a raiz dessa palavra, desses desígnios, se trata exatamente é como se fosse um caminho pavimentado, é como se fosse, traz esse sentido de jogo mental, é uma trajetória que ele vai até a nossa mente. É mais ou menos isso, eu me enrolei um pouquinho, mas você vai ler e você vai entender melhor. Mas é basicamente isso, é como se o diabo, ele pavimentasse avenidas na nossa mente e nos direcionasse por um caminho de engano, através de jogos mentais. Esse é o sentido de trazer
esses pensamentos errados, essas situações erradas. Sabe por quê? Porque quando ele começa a lançar sugestões na sua mente, sugestões na sua vida, e você agarra essas mentiras como sendo verdade, ele começa a produzir uma realidade distorcida. E você começa a viver nessa realidade. Não entendi, Gabi, presta atenção. O diabo lança um pensamento, o diabo lança uma ideia, e você agarra aquela ideia. Quando você agarra aquela ideia, mesmo que seja uma ideia que você não gostaria. Por exemplo, diagnóstico. Você vai morrer em 6 meses. Está ali o diagnóstico. O diabo começa a plantar várias ideias na sua mente. Ah, você vai morrer. O diagnóstico está ali. Ele nem disse que você vai morrer, mas o diagnóstico é sério. Aí o diabo começa a lançar. Você vai morrer. Você só tem 6 meses de vida. Você vai se acabar. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você não quer agarrar aquilo. Você não quer agarrar aquelas palavras de morte. Você quer se livrar. Mas você começa a pensar, a pensar, a pensar. Daqui a pouco você está vivendo como alguém que vai morrer em 6 meses. Daqui a pouco você acredita que aquelas mentiras precisam, a sua vida precisa mesmo tomar forma daquilo ali, porque vai acontecer. Talvez você ouviu a vida inteira, você não vai dar para nada, nada do que você faz dá certo. Tudo que você começa, você não termina. Esse menino é muito tímido, essa menina é muito burra, esse menino, eu nem queria ter te tido. Você foi um acidente, você não foi planejado. Quantas vezes nós escutamos mentiras como essas? E o diabo começa a pavimentar avenidas na nossa mente. E a nossa vida começa a ser conduzida em uma realidade paralela do diabo. Ele começa a produzir uma realidade mentirosa. E a gente vive como se fosse verdade. Refém, carregando um jugo, carregando um peso que nunca foi da vontade de Deus que eu e você carregássemos. Mas a palavra, querido, como nós lemos aqui, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas para destruir toda fortaleza, para destruir todo pensamento que se levanta contra. Mas sabe o que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos tomar uma decisão. Eu estou falando sobre a gente se posicionar, sobre a gente não tomar a forma da circunstância. A gente precisa tomar uma decisão mental. A gente precisa falar aos nossos sentimentos, falar à nossa mente. Porque essas mentiras do diabo, elas vão distorcendo a forma como nós vemos as coisas, a forma como nós reagimos às coisas. E isso é viver conformado com o cenário que o diabo está pintando. Quantos de nós temos cenários obscuros que o diabo está pintando na nossa casa? Na nossa família, no casamento, no trabalho, nos negócios. E você fica refém, como eu falei no começo, como se a situação fosse maior do que o Senhor que você serve. E que você é filho. Mas nós precisamos lembrar, queridos, que a palavra é a verdade. Não é esse cenário que você está vendo. Nós precisamos nos agarrar com firmeza. Olha, o versículo da minha vida, Hebreus 12, o capítulo inteiro, eu sou apaixonada. Eu preciso andar com os meus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Nós precisamos, queridos, olhar para o alvo, olhar para o Senhor. O que é que isso tem a ver com sentimento, com mentalidade, com se posicionar? Tudo. Nós precisamos olhar a vida com os óculos, com a lente da palavra, não dos nossos sentimentos, não das nossas emoções, não de uma mente não renovada. Queridos, enquanto nós estamos com a mente cheia das crecas do diabo, cheio de mentira, cheio de uma mente não renovada, eu disse que uma mente renovada, ela é um pesadelo para o diabo, mas uma mente não renovada é um playground, é um parque de diversões. O diabo brinca mesmo. Quantas pessoas, eu estou falando isso porque eu já fui refém. Quantas vezes eu acreditei que a minha vida estava determinada por a história da minha família, por a história, por o diagnóstico. Não, queridos, você não é um diagnóstico. Você não é o que os seus pais fizeram ou deixaram de fazer. Você não foi planejado por homem, você foi planejado por Deus. Porque todo crente diz que todo mundo tem um propósito. Tem.
Você tem um propósito sim, se posicione, não tome a forma, não se acostume, não ache que está tudo bem, uma vida que nada vai para frente. Ei, olha o começo da mensagem, Deus é bom. Deus é bom, se posicione nessa bondade. Nós precisamos estar firmados, conscientes, o meu Pai é bom. Se o meu Pai é bom, ainda que eu não entenda, ainda que o meu sentimento não esteja me mostrando isso, ainda que eu esteja com vontade de chorar, eu vou me alegrar, eu tenho um Pai bom. As nossas emoções, queridos, eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, como isso é poderoso. E o diabo sabe, por isso ele gosta de fazer jogos mentais. Jogos mentais são essas sugestões que ele dá e a gente agarra e quando a gente menos espera, aquilo ali produziu uma realidade errada, uma verdade errada na nossa vida. Eu falo isso porque eu já fui refém. As pessoas que, eu já falei mais de uma vez que eu tive depressão, que eu tive ansiedade, mas as pessoas que estão mais próximas, elas sabem o nível do que eu vivi. Um dia eu fui aconselhar uma pessoa que tinha tentado suicídio. E aquilo ali mexeu muito comigo, porque foi ela tentou fazer o que o diabo tinha me mostrado. Para eu fazer. Eu sei, querido, que acordar com vontade de não ter acordado. Eu sei, eu não estou falando como alguém que não sabe o que é a dor. Eu não estou falando como alguém que desconsidera, não. Mas eu sei que a palavra é poderosa para transformar esses quadros. Eu não estou desconsiderando o lado natural, mas eu estou falando do que me transformou. Sabe, a medicação ajudou, a terapia ajudou, o psiquiatra ajudou, mas foi a palavra que transformou. Foi a palavra que me alcançou. E o diabo sabia, ele sabia. Ele sabia o que estava do outro lado. Dantas uma vez, meu Deus, como aquilo ali foi salvação para mim. Quando eu estava no meio daquele tempestade, ele leu para mim a passagem sobre quando Jesus vai atravessar para o outro lado. E ele me falou, Gabi, olha tudo que Jesus realizou do outro lado, na outra margem. Enquanto Jesus estava atravessando, veio uma tempestade. O diabo sabia o que poderia acontecer do outro lado da margem. E o Dantas falou para mim, Gabi, isso aqui não é a sua vida. Você está passando por uma tempestade, mas você vai chegar na outra margem. Deixa eu te dizer, pode estar onda, pode estar vento, raio, tempestade, tem uma outra margem. Deus é bom, se posicione, não tome a forma da tempestade, não abra as portas do seu barco para a tempestade entrar e dizer, fica tempestade, pode destruir tudo. Não, se posicione. Eu vou chegar do outro lado, Satanás, isso aqui não me define, os meus filhos vão servir ao Senhor, eu não estou criando um filho para perder para a universidade, para perder para o homossexualismo, para perder para o diabo, não, queridos. Deus é bom. Ele é um bom pagador, não é só de dinheiro na conta não, é de resultado se manifestando. O diabo falou para mim, sua mãe vai morrer. Eu falei, não vai. Eu não posso fazer nada por ela naturalmente, mas eu posso viver para o Senhor. E o Senhor não deixa que os meus se percam. Você pode permanecer, Deus é bom. Como eu estava falando, eu fui conversar com essa pessoa. E quando eu me deparei com aquela pessoa naquele hospital, meu Deus, eu sei que foi como se eu tivesse entrado num portal e tivesse visto o que o diabo queria fazer além daquilo ali comigo. Foi um episódio que eu saí do meu trabalho e eu não queria morrer, querido. Quem passa por isso não quer desistir. Ninguém. Deus colocou em nós um desejo pela vida, porque Ele é um Deus de vida. E eu lembro que eu comecei a escrever, talvez alguém aqui estava planejando isso. Deus não tem plano de morte para você. Eu comecei a escrever motivos para permanecer viva. Eu comecei a lembrar de cheiros, de gosto, de pessoas, de abraços. E eu estava lutando. Senhor, eu não quero desistir. Eu não quero desistir. Eu não quero morrer.
Mas o diabo falava, aquele vazio crescia e parecia que nada me supria mais. E eu saí do trabalho decidida que nada do que eu escrevi era suficiente, nada tirava aquilo ali. E quando eu estava dentro do Uber, foi como se eu tivesse transportado assim. Eu não sei explicar, é como se eu tivesse apagado mesmo. E eu começava a vir várias formas que eu poderia tirar a minha vida. E cada uma delas, no fundo, eu falava, não vai funcionar. E eu tinha uma vergonha muito grande, eu não queria que ninguém soubesse daquilo que eu estava passando. Eu não queria que, cuidado com o que você fala, é só para chamar atenção. Pode ser que algum seja, querido, mas não são todos, não. Eu não queria falar nada e depois dizer, quem quer fazer, faz, não avisa. Às vezes avisa porque quer socorro. Às vezes avisa, querido, porque quer, por favor, alguém faz alguma coisa. E eu lembro que eu falei com uma pessoa, de alguma forma, e larguei o meu celular. Porque eu estava vindo para casa e eu ia mudar o destino do Uber, porque eu queria ir para a ponte. E quando eu cheguei, quando eu estava no meio disso tudo, essa pessoa me ajudou. Caí na real, aquilo não aconteceu, graças a Deus. Mas eu volto para a história da pessoa que eu estava lá no hospital. E eu perguntei assim para ela. Se eu tivesse tirado a minha vida, a gente nem teria se conhecido. Eu nunca teria alcançado você pela palavra de alguma forma. Na verdade, eu perguntei assim para ela. Eu disse assim, você acha que a gente ter se conhecido fez alguma diferença na sua vida? Ela disse, fez. Não é porque eu sou... Não é. Mas será que a minha amizade, a minha influência, a palavra que a gente tem pregado fez alguma diferença na sua vida? Ela fez. Aí eu falei assim, se eu tivesse desistido, a gente nem teria se encontrado. Você não teria sido alcançada. Eu perguntei, será que se eu tivesse desistido, a minha vida ia fazer falta nos adolescentes? Será que ia ser irrelevante eu ter morrido e Deus não... Eu sei que Deus ia levantar, mas será que a minha vida não influenciaria em nada o plano do que Deus tem para essa geração nesse momento? E ela começou a refletir sobre isso. Eu falei, eu estou dizendo isso para você, porque Deus vai tirar você daqui e fazer como está fazendo comigo. Hoje eu posso falar para outras pessoas, hoje eu posso orar por pessoas nessa situação e ver elas sendo transformadas. E eu falei isso para aquela pessoa naquele dia. E ela começou a refletir de outra forma. E no final da nossa conversa, eu perguntei, como você está se sentindo? Você quer falar mais alguma coisa? Aí ela disse assim, eu estou aliviada, porque parece que pela primeira vez alguém conseguiu falar o que eu sinto e o que eu precisava. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou querendo dizer que eu sofri demais e tarará, não. Mas o poder da palavra que me alcançou, que me tirou daquele cenário de morte, onde eu só pensava no fim, Deus me mostrou um novo começo. Esse mesmo poder tem transformado outras pessoas, porque eu não desisti, queridos, eu tenho ajudado outras pessoas a não desistir, porque eu não me conformei. Eu sou depressiva mesmo, eu sou ansiosa mesmo, o meu diagnóstico é o dos piores, eu não posso ficar sozinha, eu não posso ir para casa só, eu não posso nada, eu sou assim, eu não sou isso, queridos. Você não é isso, você é o que a palavra diz. Eu precisei me posicionar, eu precisei decidir, é mesmo, eu sou amada por Deus. Porque essa pessoa que me ajudou nesse momento, eu falei assim, eu não consigo mais, eu não me amo mais, eu não amo a vida, eu não amo nada. Você não precisa se amar. Foi a Sameire que me levantou desse cenário. Ela falou, você pode até no momento não estar se amando, mas Jesus ama você. Gabi, lembre do propósito, lembre do que você vai fazer. Deixa eu dizer para você, lembre do propósito, lembre dos milagres que você já viveu, lembre da bondade de Deus, olhe para o futuro, veja o que Deus vai fazer, querido. Tire os olhos, olhe os enganos, os jogos mentais do diabo faz a gente olhar assim, só o problema. Levanta esses olhos, olha para Jesus, olha para o autor e consumador da tua fé. Tira as lentes do diabo, tira as lentes da ofensa, tira as lentes da mente não renovada. O diabo pinta um quadro e diz, está aqui o óculos, coloca. E aí você olha tudo destruído. Sofrimento, dor.
Quando Deus está dizendo, meu filho, quebra esse óculos, coloca o óculos da palavra, você vai ver tudo diferente. Você vai ver uma nova ótica. Você vai ver o caos, mas você vai saber o que resolve, o que transforma o caos. Se posicione, querido, nessa palavra. Não abra mão. Não abra mão. Funciona. Eu estou aqui porque essa palavra funciona. Porque pessoas sensíveis ao Espírito me ajudaram. Esteja sensível ao Espírito para ajudar outros. Não se conforme, é porque fulano é assim mesmo. Não. Quantas vezes a Sames, o Dantas, a Carol, todos os que estavam mais perto de mim, falavam o que eu não queria ouvir, mas o que eu precisava. Dê valor, valorize. O meu tempo já está esgotando, mas eu preciso falar isso. Dê valor a essa palavra que te trouxe até aqui. Eu não estou mais falando só da palavra de Deus no sentido Bíblia. Valorize essa visão, valorize essa igreja. É isso que eu quero falar. Porque às vezes você valoriza muito mais o pregador do Instagram, você fica bebendo de várias fontes. Querido, seja fiel, valorize, abrace, agarre, não fique se contaminando. Eu não estou dizendo que só o Verbo da Vida é uma igreja boa, que só a gente prega a palavra, eu não estou falando isso. Mas lembre, foi essa palavra, foi essa igreja, foi esse povo que lhe ajudou, que tirou você de onde você estava, através da palavra de Deus, é claro. Mas foi aqui que você aprendeu, que você começou a caminhar. Por que agora que você está correndo, você quer beber de outras fontes? Por que agora você quer ficar, porque o pregador tal. Queridos, às vezes o pregador tem milhões de seguidores no YouTube, tem milhões de curtidas, milhões de seguidores no Instagram, mas não tem a palavra da verdade, não tem a unção do Espírito de verdade. Lá em 2 Timóteo fala que nos últimos dias, abre comigo lá para a gente encerrar. 2 Timóteo, no capítulo 3. No versículo 1 diz, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Quantos, queridos, têm aparência de piedade, fala como pregador, tem milhões de seguidores, tem milhões de visualizações, tem a sua visualização, mas se encaixa em algum desses itens aqui, é mais amante de si mesmo, é mais amante dos prazeres. Quantas doutrinas de demônios e doutrinas humanas têm sido viralizadas com o nosso compartilhamento, com a nossa visualização, e a gente valoriza, e eu ainda estou falando sobre não se conformar. A gente se conforma com essas coisas e agarra. Às vezes a gente se posiciona por essas coisas e não pela fonte que nos trouxe até aqui. Você precisa lembrar o que te trouxe até aqui. Se te trouxe até aqui, pode te manter até o fim. Então, por que você vai beber e procurar fora? Eu não estou dizendo, gente, que não tem homem e mulher de Deus. Tem. Mas você não precisa pagar para ver. Você não precisa estar aí atrás. Às vezes a gente conversa com a pessoa não sabe quem são as bases ali do ministério. Já ouviu o pastor João Roberto, Janaína, apóstolo Guto, sabe nem quem é. Mas pergunta o top 3 do YouTube, está lá. Crente que fala mal, gente que fala mal da nossa própria visão. Aí, sabe o que isso acontece? Você faz isso abre portas, abre brechas para esses jogos mentais se instalarem, dúvidas chegar no seu coração, você começar a viver baseado nessas mentiras e se perder da palavra da verdade. Não se conforme com essas coisas, querido, se posicione pela palavra, valorize, traga à memória aquilo que Cristo já fez por você. E nunca esqueça da bondade de Deus, amém? Você pode ficar de pé. Tem alguém aqui nessa noite que nunca fez de Jesus, nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você está aqui, você deseja viver uma transformação genuína
Você deseja ter um encontro com Jesus. Ele é o único poderoso. Ele é o único que é suficientemente poderoso para transformar os cenários da sua vida. Tem alguém aqui nessa noite que deseja fazer de Jesus o seu Senhor? Ou alguém que se passou um tempo afastado, se desviou e hoje deseja se reconciliar com Deus, com Jesus? Alguém? Alguém que está numa condição parecida com as das que eu falei aqui. Você está com algum sintoma, com alguma enfermidade, e você deseja receber imposição de mãos para sair daqui curado? Aleluia, um povo salvo, curado. Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Aleluia, um povo salvo, curado e cheio do Espírito. Pois, queridos, abraça essa palavra, receba mesmo, seja abençoado praticando essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, palavra poderosa. Você recebeu? Muito bom. Meus queridos, antes de terminar, deixa eu só relembrar os nossos avisos. Neste sábado, para homens e mulheres, culto dos homens da caverna ali do lado e as virtuosas aqui no templo, aqui na nave. Na quarta-feira, dia 1º, o nosso Conviva. E, para concluir, deixa a gente dar uma dica aqui do Verbo Shop, dentro daquilo que a Gabi acabou de ministrar. Uma mente moderada e disciplinada, de Nancy Dufresne. Outro livro que também é indicado, está lá no nosso Verbo Shop. O Caminho de Deus para a Saúde Mental, Rick Renner. São literaturas que vão lhe auxiliar nesse conteúdo que é tão importante. Hoje em dia a gente sabe o quanto a questão da saúde mental é importante para que a gente preserve a nossa saúde como um todo. Glória a Deus por essa palavra. Eu recebi e estou ainda digerindo aqui. Muito bom. Glória a Deus. Vá em paz na prática dessa palavra.